Você sabe que dia é hoje? Pois é, hoje é 12 de junho, dia dos namorados. E nada como fazer uma coisa clichê, como gravar um vídeo pro dia dos namorados, né? Falta de imaginação dá nisso, né? Mas enfim, eu pensei, qual é o tipo de vídeo que eu vou gravar para o dia dos namorados? Eu pensei em escolher alguns casais da Bíblia e falar um pouco sobre a vida deles. Só que aí eu pensei também em poder contar um pouco a origem do Dia dos Namorados. Só que aí eu resolvi não fazer nenhuma coisa e nem outra. Ou melhor, fazer um pouquinho dos dois. Ao invés de eu contar histórias dos personagens de casais da Bíblia, eu escolhi uma história e me concentrar nela. E também falar um pouco sobre a origem do Dia dos Namorados. Assim, você vai saber o porquê existe esse Dia dos Namorados, qual é a origem, e também vai conhecer uma história de amor descrita na Bíblia. E eu também, né, não tenho muito tempo, porque eu estou gravando esse vídeo hoje, no Dia dos Namorados, né, deixei para a última hora, né, então, e eu quero gravar um vídeo bem curto e objetivo, porque assim, quanto mais curto o vídeo, mais chance tem das pessoas assistirem. Brincadeira. Baseado em fatos reais. Mas enfim, vamos lá. A história que eu quero contar sobre casal, sobre namorado, é a história de Isaac e Rebeca. Eu pensei em contar sobre Adão e Eva, eu pensei em contar sobre Ruth e Boaz, que é uma história muito linda também. Eu pensei em contar sobre Esther e Assuero. Porém, a história de Isaac e de Rebeca é uma história que me cativa muito porque tem muito a ver comigo. Pois é, eu sou um cara muito romântico, eu gosto de coisas de casais quando eu me imagino eu me apaixonando pela minha esposa, eu imagino a minha história como a de Isaac e Rebeca, que foi amor à primeira vista. Então, eu tenho muito isso comigo. Não sei se vai acontecer assim quando eu encontrar ela, né, a minha abençoada, mas eu me imagino muito nisso. Então, eu me identifico muito com a história de Isaac e Rebeca, e é sobre essa história que eu quero contar. Mas, vamos por parte? Vamos falar um pouco primeiro sobre a origem do Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados começou lá nos Estados Unidos e na Europa, através de de um padre chamado Valentim. Naquela época houve uma proibição, né, de celebrar casamento, porque segundo eles acreditavam que um homem solteiro se dedicava melhor à guerra, então o casamento foi proibido. Porém, esse padre chamado Valentim, começou a celebrar casamentos escondidos. E então ele foi pego, foi preso e condenado à morte. Então o dia da sua morte foi mais para frente separado para ser comemorado o dia de São Valentim, que é diferente da comemoração no Brasil. Lá eles trocam presente entre si, não só entre casais. Então o dia de São Valentim também é comemorado no dia 14 de fevereiro e não no dia 12 de junho, como é no Brasil. Então lá nos Estados Unidos e na Europa é comemorado o dia de São Valentim, dia 14 de fevereiro, onde eles têm o costume de trocar presente. E trazendo para o Brasil, a data começou nos anos 40, pelo até então João Dória, que é pai do atual governador de São Paulo. Ele tinha uma empresa de publicidade e foi contratado por uma empresa para poder aumentar as vendas da sua loja, porque publicidade tem isso, a pessoa ela é contratada e ela é responsável em criar publicidade em cima daquela empresa. Então, João Dória foi contratado para poder aumentar as vendas de uma certa empresa. E então ele criou o Dia dos Namorados. E o mês escolhido foi junho, era porque era exatamente a data em que as vendas mais caíram, né? Então o Dia dos Namorados é puramente comercial no Brasil, né? Até aí eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Então foi escolhido o mês de junho porque era quando as vendas caíam todas. E foi escolhido o dia 12 de junho exatamente porque é véspera de Santo Antônio, que é um santo muito conhecido no Brasil como sendo o santo casamenteiro. E isso foi abraçado logo pelo Brasil, então todos os anos é comemorado no dia 12 de junho o Dia dos Namorados. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, não espere uma vez por ano para mostrar para a pessoa que você ama o quanto você ama, né? Então, dito aqui o meu recado, então vamos para a história. Eu quero contar a história de Isaac e Rebeca. Essa história você consegue acompanhar ela no livro de Gênesis, no capítulo 24 e no capítulo 25. É uma história de amor incrível, maravilhosa, na qual eu me identifico bastante, porque eu sou um cara romântico e quando
quando eu encontrar a minha Rebeca, eu imagino que vai ser como Isaac, sabe? Ver ela de longe assim e já se apaixonar. Mas enfim, vamos voltar à história. No livro de Gênesis, no capítulo 24 e 25, você vai acompanhar essa história de Isaac e Rebeca. Tudo acontece quando Abraão ele é chamado por Deus a sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que Deus ainda havia de mostrar. E Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela e vai seguindo a direção de Deus. E numa terra bem distante, ele cria ali sua família, na terra que Deus já tinha mostrado para ele. Então ali, Abraão vai lá e começa a construir uma família ali. Porém, Abraão tem um filho chamado Isaac, né? E ali ele cria o seu filho, porém os anos vão se passando e Abraão começa a se preocupar que o seu filho se case com uma daquelas mulheres, porque aquelas mulheres daquela cidade onde Abraão estava não serviam o mesmo Deus de Abraão. Então isso é uma preocupação comum com todo pai e toda mãe, né, que serve a Deus, que o seu filho se relacione com uma mulher ou com um homem que também sirva ao mesmo Deus. Então Abraão ele tinha essa preocupação de pai, de protetor, de querer que o seu filho fosse feliz. E ele queria que o seu filho se casasse com uma das mulheres da sua parentela, de onde ele havia saído, para que eles servissem ao mesmo Deus. Porque é muito difícil dar certo, uma pessoa servindo a um Deus e outra pessoa servindo a outros deuses. Então, Abraão ele tinha essa preocupação. E então, Abraão ali já com seus 140 anos, né, Sara com 130 anos, eles começam a preparar o casamento de Isaac. Porque naquela época era comum que os pais escolhessem os casamentos para os filhos. O que tem de diferente nessa história é que nas outras ocasiões, os filhos não tinham direito de escolha. O pai e a mãe escolhiam e os filhos casavam. Porém, nós vemos nessa história que Rebeca teve a escolha de não querer se casar com Isaac. Porém, ela aceitou se casar. Mas isso já está lá na frente. Vamos voltar um pouco à história. E então Abraão, preocupado com o casamento do filho, porque o filho já estava ali com seus 40 anos e já estava na hora de casar, porque hoje em dia 40 anos para casar é meio tarde, mas naquela época 40 anos era jovem, é como se fosse um adolescente hoje em dia, né? Porque as pessoas antigamente viviam bastante tempo. E então Abraão manda o seu servo voltar até onde Abraão nasceu para encontrar uma esposa para Isaac. E o seu servo faz uma promessa para Abraão de que iria encontrar uma esposa para Isaac. Então Abraão dá as instruções ali para o seu servo, e então o seu servo fala para Abraão, mas e se ela não quiser vir? E então o seu servo fala, faça quanto eu estou te pedindo, Deus vai te guiar, e se ela não quiser vir, você está livre do seu juramento, você não tem compromisso nenhum comigo. Faça tudo que eu te pedi, Deus ele vai te orientar, mas mesmo assim, se essa mulher não quiser vir, deixe que ela siga o seu caminho e você volte com a sua consciência tranquila. Então que Abraão ele confiava tanto em Deus que ele acreditava que Deus iria guiar os passos do seu servo para trazer a esposa certa para o seu filho. E então o seu servo sai caminhando até a terra onde Abraão nasceu. E então o servo fica com medo, porque a responsabilidade era muito grande. Abraão era o patriarca, Isaac ele era o herdeiro da promessa, então ele poderia colocar tudo por água abaixo, é como você dar a chave do reino nas suas mãos e você não saber o que fazer. Foi o que aconteceu com o servo de Abraão, ele sabia o tamanho da responsabilidade que ele tinha, porém ele tinha medo, tinha temor, porém ele orou a Deus antes de agir. O que ele disse? Ele pediu a Deus para que guiasse os seus passos, ele pediu a Deus para que iluminasse o seu caminho e fez uma prova com Deus. A mulher da qual oferecer água para mim do poço e oferecer água para os meus camelos, esta vai ser a mulher para o meu senhor Isaac. Às vezes você pensa, nossa, mas que prova mais boba, mais sem noção. Naquela época era muito comum oferecer bebida para os estrangeiros. O servo de Abraão parou perto do poço e fez essa prova com Deus, que chegaria uma mulher, oferecia água para ele e ofereceria água também para os seus gados. Então, naquela época era muito comum isso. Então, qualquer mulher poderia ter aparecido ali e oferecido água para o servo de Abraão. Porém, o que tem de diferente nessa história, no costume, é que eles não costumavam oferecer águas para animais. Então
o que o servo de Abraão fez foi uma prova com Deus. Ela vai oferecer água para os meus animais. Então, o servo de Abraão tinha 10 camelos. Então, para uma mulher chegar a oferecer água para ele, oferecer água para aqueles 10 camelos, era muito trabalho. E ninguém quer ter trabalho, né? As pessoas gostam de tudo fácil. Então, às vezes, se você vê uma pessoa precisando de ajuda e vê que vai ser difícil ajudar aquela pessoa, muitos preferem fingir que nem viu aquela pessoa precisando de ajuda do que simplesmente se esforçar para ajudar, né? Mas, enfim. Então, chegou uma mulher chamada Rebeca, e essa mulher, ela ofereceu água para Abraão, ela ofereceu água para o servo de Abraão, e logo em seguida ofereceu água para os camelos de Abraão. E então então ele pediu um lugar para pousar e tal, passar a noite, e ali ele conheceu a família de Rebeca, que por coincidência era a família de Abraão, né? Por cristocidência. Então o servo contou a história ali para a família de Rebeca e pediu para que Rebeca fosse com ele para que se casasse com Isaac. E então a família de Rebeca perguntou a Rebeca se ela queria ir. Naquela época as mulheres não tinham querer. Se a família decidisse, aquela mulher ia e pronto. Porém aqui, como eu disse, nós vemos que ela teve o poder de escolha. Então ela sabia da responsabilidade, ela sabia que era de Deus, porque quando nós andamos na direção de Deus, nós sabemos o que é de Deus e o que não é de Deus. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós saberemos aceitar propostas absurdas, como também saberemos recusar propostas tentadoras, né? Porque às vezes nós vemos aquelas coisas maravilhosas, mas não é de Deus, porque como o ditado diz, nem tudo que reluz é ouro. Então, mas Rebeca, ela era uma mulher de Deus, ela sabia o que ela queria, era uma mulher de atitude, e Deus havia tocado no coração dela mostrando que aquele homem, Isaac, era um homem da vida dela. E uma coisa que eu acho muito linda, essa é a parte mais linda da história, é que Isaac, quando Rebeca está chegando, Isaac avista ela de longe. E quando Isaac avista ela de longe, o coração dele bate mais forte. É assim que eu imagino quando eu me casar, quando eu encontrar a minha mulher amada, eu olhar ela e falar, é você a mulher da minha vida. Claro que às vezes a gente planeja de uma forma e Deus acaba fazendo de outra, né? Mas Isaac, ele avista a Rebeca de longe e logo o coração dele bate mais forte. Ele tem certeza de que é ela a mulher da vida dele. E Rebeca, quando vê Isaac de longe também, ela tem certeza de que é ele o homem da vida dela. Tanto é que ela cobre o rosto com um véu para que ele não veja o rosto dela. Então ela sente, ela tem certeza de que aquele é o homem a qual Deus havia preparado para ela, sem nem sequer o servo haver dito que era ele, Isaac. Assim como também o servo ainda não tinha dito para Isaac que era ela a mulher que ele tinha ido buscar para se casar com ele. Então eles se apaixonaram mesmo antes de saberem que um estava prometido para o outro. E então ele fala que Isaac fez de Rebeca sua esposa e que Rebeca consolou Isaac quando sua mãe morreu. Então, essa é uma história muito linda, uma história de amor incrível que você pode ver lá em Gênesis capítulo 24 e 25. E eu quero aproveitar essa deixa para falar que quando Deus ele está no controle, ele te guia, né? Isaac já tinha 40 anos e quando ele menos esperou, a mulher da vida dele apareceu. Né? Quando menos Rebeca esperou, o homem da vida dela apareceu. Ela nunca imaginou que o amor da vida dela estaria tão longe dali, porque eles estavam longe. Quando Deus falou para Isaac, falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão teve que andar muito, então Abraão já estava muito longe da sua parentela. Então Rebeca nunca imaginou que o amor da vida dela estava longe dali, e mesmo assim Deus preparou um encontro entre os dois. Então é uma história linda, e eu quis contar essa história aqui para homenagear e felicitar ao Dia dos Namorados, porque quando você ama, automaticamente você já sente dentro de você o desejo de cuidar, né? Então, quando você se apaixona por uma pessoa, quando você vê quando você recebe o presente de Deus, que é a tua varoa, que é o teu varão, automaticamente você sente o desejo de cuidar, de proteger e de amar.
Então, que você cuide dessa pessoa aí que está do seu lado, não só hoje, no dia 12 de junho, mas todos os dias da sua vida. Que você esteja ao lado dessa pessoa, não só em datas comemorativas, mas que você mostre todos os dias o quanto esta pessoa é especial para você. Então é isso. Eu queria contar muitas histórias de casais da Bíblia, porém eu resolvi destacar apenas uma para poder contar com mais detalhes a história, né? E que essa história de alguma forma possa ter te estimulado a continuar esperando em Deus, e que Deus possa abençoar a tua vida, e que Deus te dê paciência para poder esperar a pessoa certa na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida e até mais.